Fala galera, voltamos com o módulo 2 de inglês. Meninos, a gente tem uma forma de falar peculiar às vezes. Vocês já pararam para pensar que chegaram numa sanduicheria e falaram: moça, me traz o ketchup ou ketchup? Ah, e a mostarda? Eu quero 1 quilo de bife. Já pararam para pensar que essas são palavras que nós adquirimos da língua inglesa? Não sabiam disso, né? Sim, por quê? Porque os americanos, nós somos também, os estadunidenses, eles têm uma influência aqui no Brasil. Além de nós ovacionarmos algumas coisas americanizadas, entre aspas, pegamos palavras deles e adicionamos no nosso vocabulário e fizemos dela algo real. Então, palavras como whisky, bife, piquenique, no português não escreve assim, tá? Mas aqui no inglês futebol, né? Que é futebol, a gente portuguesou, mas é uma palavra americanizada. O ketchup, outras palavras nós adquirimos e colocamos no nosso vocabulário. Então, a gente tem essa forte influência. Mas por que isso também? Nós temos uma língua que é totalmente diferente da nossa. Eu costumo dizer que o inglês é o nosso primo. Por quê? Porque eu tenho línguas parecidas com a língua portuguesa. Por exemplo, o espanhol, o italiano e até mesmo o francês. Porque são línguas que tiveram sua raiz parecidas e tem uma forte influência de quem? Do latim. E o latim vai contribuir para essas palavras aqui serem adquiridas também, porque em um certo momento ele tem uma influência na língua inglesa também. Por isso nós temos palavras parecidas, certo? Nós temos palavras, além de parecer e de falarmos como os americanos, sem nem mesmo sabermos, né? Talvez muitos de vocês não sabiam que o beef é lá dos estadunidenses. Professora, quer dizer, então, se eu chegar aos Estados Unidos, for visitar a tão sonhada Miami, eu chegar lá, eu já sei o que eu vou pedir. One beef, que ela vai me entregar um bife. Tá ótimo, já sei como é lá. É mais ou menos por aí. Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que vocês vão saber se virar lá. Mas eu tenho algumas finalizações que são sufixos e os prefixos. Lembram disso? Sufixo que vem antes ou depois? Lembra? Depois. Por quê? O prefixo vem antes. Que fazem das palavras em inglês se tornarem substantivos e que é igual ao português. Então, facilita a minha vida. Tudo isso porque, graças a um certo momento da vida que o inglês teve, o francês teve uma influência com o inglês e isso nos proporcionou essa similaridade. Então, olhem só. Chon, né? Conditional ou condition, que é o quê? Condição. Esse daqui, essa finalização forma substantivo da palavra. E aí a gente tem essa facilidade no inglês, porque com toda palavra que tem essa terminação, eu consigo traduzir. Emotion, emoção, né? Então, ela é um agente facilitador na hora da tradução. E eu preciso desse agente facilitador, por quê? Porque ela vai me ajudar a traduzir um texto. Eu vou conseguir traduzir o texto todo? Não, mas se eu tenho esse sufixo aqui, ou seja, lá no final da palavra, eu tenho isso daqui, eu vou saber que ele é um substantivo. E aí eu posso procurar um adjetivo que está se relacionando com esse substantivo, facilita. Essas jogadas facilita na minha tradução e no meu entendimento e na minha aquisição da língua. Ah, eu tenho esse daqui, ó, tie, university. Por que eu estou falando university? Porque a gente flepa no americano, certo? Então, universidade. Ah, não, eu conheço uma outra coisa também que parece, professor, e que eu vou conhecer. Universal,
que é aquele parque da Disney. É quase isso daqui, é universal, né? Mas é um pouquinho diferente, mas faz parte da sua realidade, um sonho, então vá. Aqui é university, então a minha universidade, ela também se torna um substantivo com esse sufixo. Logi, biology, então eu virei um substantivo com esse final aqui também, biologia. All, social, substantivo. Então, para que eu preciso saber dessas finalizações de sufixos aqui, professora? Para saber que todos eles vão virar substantivo. E isso é muito importante, porque eu sei que o substantivo ele pode vir precedido de artigo, ele vai se relacionar com o meu adjetivo e também ele vai me mostrar a forma verbal que o meu verbo vai estar condicionado. Se eu tenho um substantivo no plural, o meu verbo vai mudar, o meu substantivo indica que é uma forma presente, passado, como que é esse verbo, ele vai funcionar. Então, é a junção de tudo. Então, eu preciso saber isso. E, obviamente, é o meu agente facilitador na hora de fazer a tradução de um texto. E a gente vai ver isso daqui. Segura aí só um pouquinho. E o prefixo? Ora, ele também vem carregado de semântica. O que é isso? De sentido. Por exemplo, ex-wife, ex-esposa. O que o ex, então, vai trazer de sentido? É aquilo que era e não é mais. É igual pra gente. Ou seja, ou eles pegaram da gente ou nós pegamos dele. Mais fácil nós pegarmos dele, né, pessoal? Então, ex-wife. Tudo que tiver ex quer dizer que era e não é mais. Bom, outro prefixo é impossible. É aquilo que antes era possível fazer e agora eu não consigo fazer mais. Então, ele tem o mesmo, é muito parecido. Na apostila de vocês está essas dicas, inclusive, para dizer do tanto que o inglês e o português, eles podem caminhar juntos, podem ser parecidos para um bom sentido até, no sentido de entendimento, no sentido de interpretação. Então, esses é um dos 2 exemplos, dos 4 exemplos que tem na apostila de vocês, que é carregado do mesmo sentido que o português. Então, aquilo que eu conseguia e não consigo fazer mais, impossible. Aquilo que era e não é mais, ex, né? Então, o in sempre vai me dar a ideia de que é algo que eu não consigo fazer, realizar. E o ex de algo que foi um dia, mas atualmente não é mais. E esses sufixos aqui, todos vão estar na forma transformadora de uma palavra para substantivo. Importante saber que tudo isso daqui, utilizamos palavras, condition, que eu até falei para vocês que é condição, é um agente facilitador, como eu falei, mas eu vou chegar aqui num grande quê de questão. Os meus amigos, os meus cognatos e os meus false friends. Que é o quê? Os cognatos são os meus amigos. Condition, condição. O meu false friends é aqueles meus falso cognato. Ele parece uma coisa, mas ele não é, na tradução. Então, o inglês tem isso? Tem. O espanhol tem isso? Também. Outras línguas vão ter? Sim. É para confundir a nossa mente mesmo. Então, o que eu preciso? Estudar. Por isso, a minha dica 2 é: leiam textos. Grifem sempre uma palavra nova que eu não souber, façam dicionários, se puderem, façam dicionários ilustrados, recortem figuras e coloquem num caderno. Isso ajuda demais a gente memorizar e internalizar a palavra, por conta dos cognatos e do false friends, do falsos cognatos. Outra dica
desse dicionário é fazer o uso dessas palavras no dia a dia. Escolham para você, professor, eu tenho um sonho de falar inglês. Escolha uma palavra. Water, água. Eu vou usar, eu quero beber uma water hoje bem gelada. Aquilo dali, em uma semana, eu já internalizei uma palavra. Na outra semana, vamos fazer uma frase. I like to drink water. Eu gosto de beber água. Every day, todos os dias. I like to drink water every day. Pronto, eu consegui fazer uma palavra. E aí vai para diálogos. Começa, professor, não tem ninguém. Com quem que eu vou conversar em inglês? Com o espelho. Mas converse, comece a praticar e vocês observarão que isso não é um bicho de 7 cabeças. Mas olha lá, os cognatos. Vamos para o false friends, falsos cognatos primeiro. Um exemplo. My parents. Fácil demais, professora. Esse daqui, my, eu sei da vida que é meu. Parents, parentes, obviamente, são aqueles indivíduos que todo domingo vêm comer na minha casa sem eu chamar. São os meus parentes, tá certo? Errado. Isso daqui são os nossos pais. Para parente que a gente fala na vida aqui no português, é family lá. Ok? Então, cuidado com os falsos cognatos. Agora, eu tenho aqueles que são bonzinhos, né? Então, deixa eu pensar. Esse daqui, ó. To decide. Ele é um cognato, ele é um bom amigo. Ele vai ter a tradução de decidir. Então, atentem-se para essas duas observações que eu coloquei para vocês. Na apostila de vocês, tem uma lista de cognatos e uma lista de false friends. Então, atentem-se a elas. Coloquem no quadro, não sei, na parede de vocês, essas palavrinhas que parecem, mas não é. Parents não é família, não é parente. Parents é pais. Então, sempre estejam atentos a esses cognatos e falsos cognatos. Sempre estejam atentos às palavras que podem ser formadoras de substantivos, graças a quem? Aos meus sufixos. E sempre estejam atentos aos meus prefixos, o que eles veem e quais são os sentidos deles. Façam os exercícios, grifem os textos de vocês, coloquem novidades, vocabulários na língua de vocês diariamente, que vocês conseguirão adquirir a língua inglesa com muito mais facilidade e com muito mais doçura, certo? Acabamos aqui o módulo 2 e nos vemos no módulo 3. Abraços!